Olha só, esse é um capítulo importante dentro da hematologia, que antecede assim, os detalhamentos sobre a anemia, que é a gente buscar alguns elementos que podem ajudar no diagnóstico diferencial. Isso é importantíssimo. Em 2017, a prova do INEP explorou esse conceito. Tem uma questão lá e tinha uma palavrinha dentro da visão global das anemias que ajudava a definir o diagnóstico. Sim, isso é importante. Olha aqui, ó, a questão foi essa. Mulher, 66 anos, foi encaminhada a hematologista. Beleza, para investigar pancitopenia. Ela disse que vem tendo astenia nos últimos 3 meses. Por quê? Por que ela tem astenia? Porque ela tem anemia, né? Ela tem pancitopenia. Pancitopenia significa anemia, leucopenia e plaquetopenia. Beleza. Então tem anemia. Relata também que passou a apresentar 2 semanas petecas e gengivorragia. Por que ela tem isso? Porque tem plaquetopenia. Diante disso, procurou atendimento médico quando foi realizado hemograma completo que revelou anemia normocítica normocrômica com baixa contagem de reticulócitos. O que é isso? Uma anemia hipoproliferativa. A medula não está produzindo células. Tudo bem? O que reflete a pancitopenia. Leucopenia com diferencial normal ou legal. Péssimo para paciente, né? Mas legal pelo seguinte, não tem formas bizarras na periferia. Isso é um indício que ajuda a gente a pensar menos em leucemia, porque leucemia pode dar pancitopenia. Lembra, leucemia aguda? O cara tem blastos na medula, os blastos ficam ocupando espaço, a medula deixa de produzir célula, o cara fica pancitopênico. Essa é a regra na leucemia aguda. Se não tem forma bizarra na periferia, blasto, não afasta, mas torna menos provável. Beleza? E, obviamente, tinha plaquetopenia. Show de bola. O exame hematoscópico revelou presença de elevada porcentagem de dacriócito. Lembra? Hemácia em forma de lágrima. Agora fechou. Peraí, agora eu sei para onde é que eu estou. Se o cara tem hemácia em forma de lágrima, isso indica que alguém está chorando. Né? Quem é que está chorando? A medula. E por que a medula chora? Lembra? A medula chora porque alguém a invadiu. Tumor, infecção, gordura, sim, mielofibrose. Fibrose na medula, deixa de produzir célula. E a medula chora. Não é que a medula chora, isso é para a gente entender fácil, né? Na verdade é assim, a medula deixa de produzir célula e a gente começa a ter formação de célula fora da medula, a famosa hematopoiese extramedular. E quando isso ocorre, a gente começa a ter a formação das hemácias em forma de lágrima. Entendeu? Então, hemácia em forma de lágrima é um indício que existe hematopoiese extramedular, que tipicamente acontece na invasão da medula. Tumor, infecção, fibrose, beleza. Nessa situação, qual o diagnóstico mais provável da paciente? Que exame complementar deve ser solicitado para confirmar? E aí? Alguma coisa que invadiu a medula, cara. Mielofibrose. Letra A. Pode ser mielofibrose? Gordura na medula? Pode. Como é que dá o diagnóstico? Biópsia de medula. Porque se aspirar, vai vir um aspirado pobre, com pouca célula, tem que biopsiar para ver a estrutura da medula. Praticamente a maioria das doenças que dá pancitopenia, para a gente aspirar, boa parte delas, perdão, aspirar vem pouca célula, né? Um exemplo disso, por exemplo, é a aplasia de medula, a letra D. Aspira vem pouca célula. E aí? Como é que eu vou fazer a diferença? Tem que biopsiar para ver a estrutura da medula. Tudo bem? As outras alternativas, a leucemia mieloide aguda, a gente esperaria um diferencial normal. Não precisa ter blasto, porque o define leucemia mieloide aguda, a gente discute isso na aula, são os blastos na medula óssea. Mas a gente precisaria de um dado a mais, né, para pensar na leucemia. Está faltando isso. Ainda tem os dacriócitos. Entendeu? Mesmo vale para mielodisplasia. Tem os dacriócitos, cara. Isso não acontece na mielodisplasia. Mielodisplasia é uma condição clínica pré-leucêmica. O cara desenvolve déficit na maturação clonal de um grupo de células e, no fim das contas, acaba leucemizando. Tudo bem? Então, resposta certa, letra A. Beleza. Show? Cara, esse assunto é um assunto muito importante, mas muito importante. Olha para mim aqui, olha só. Grosso modo, tem muitas questões dentro desse assunto que ficam espalhadas em outros compartimentos. E a prova do Revalida, ela às vezes não tem perguntado especificamente uma coisa ou outra e tal, mas é um tema muito importante. Eu acho que é legal, nesse assunto, a gente dar uma olhada em outros concursos. Observar, por exemplo, o que está sendo feito dentro dos concursos para residência, dentro do assunto visão global das anemias. Então, a gente vai dar um pulinho rápido, isso é um convite, para dar uma olhada na discussão que eu fiz dentro dos concursos de residência. Dá uma olhadinha, a gente vai puxar o vídeo aqui, dá uma olhadinha nas questões de visão global da anemia para a gente exercitar um pouco esses conceitos. Olha só,
Os principais exames laboratoriais indicados para a investigação inicial das anemias são o quê? Então, assim, sei que o paciente tem anemia. Quais são os principais exames a serem solicitados de cara? A gente sabe. Tem que buscar a causa de anemia. Esse é o ponto. E para buscar a causa, a gente vai precisar geralmente de exames complementares, realmente. E o grande ponto para fazer essa busca é definir a classificação morfológica e a classificação fisiopatológica da anemia. Esse é o ponto. Bom, sabe disso aí, cara? Sabe de tudo. A gente vai pedir hemograma? Sim, hemograma ajuda. Porque o hemograma mostra o volume corpuscular médio, se a hemácia é macrocítica, microcítica e tal. Mostra a hemoglobina corpuscular média, se é hipocrômica, hipercrômica. Isso é legal, isso é importante. Mas a VHS, velocidade de hemossedimentação, isso serve para quase nada, cara, medicina. Ajuda muito pouco. Para quê? Como assim? É por ter uma doença crônica. Sim, eu vou ficar perdido. Existem milhares de doenças crônicas. Não ajuda não. Letra B, hemograma, sim, é legal, classificação morfológica. E reticulócitos, importantíssimo, por conta da classificação fisiopatológica. Lembra? Definir as anemias como hipoproliferativas ou hiperproliferativas? Ponto. Na hipoproliferativa, por exemplo, deficiência de ferro, a medula prolifera pouco, porque tem pouca matéria-prima para produzir célula. Nesse caso, o reticulócito fica baixinho. A hiperproliferativa, a medula está produzindo célula, mas elas são destruídas na periferia. Resultado, a medula prolifera mais célula para tentar compensar o problema da periferia. E nessa de proliferar mais, libera reticulócito. Reticulócito fica lá em cima. Viu só? Ajuda pra caramba. Fabrício, eu nunca vi ninguém pedir reticulócito. No hospital ninguém pede. Tá errado, né, cara? Tem que pedir. Beleza, faz toda a diferença. A letra C fala dos reticulócitos, legal, mas da curva de fragilidade osmótica. Curva de fragilidade osmótica é assim, a gente coloca a hemácia em meios cada vez mais hipotônicos e vê se a hemácia sofre lise. Algumas doenças fazem com que a hemácia sofra lise com muita facilidade em meios hipotônicos. Por exemplo, a esferocitose hereditária. Então serve pontualmente para uma ou outra situação, não é a regra. Letra D fala do hemograma, beleza, e eletroforese de hemoglobina, para buscar as hemoglobinopatias, talassemia, anemia falciforme. É um exame importante? É, mas não é um exame inicial, não. Fala sério, essas doenças são incomuns. Tudo bem? Beleza? E quando aparece, por exemplo, a anemia falciforme, que é mais comum um pouquinho, traz uma série de manifestações para pensar nela. Valeu? Letra B, resposta certa. Sobre a anemia, é correto afirmar o quê? Uma anemia tipo hipoproliferativa, ou seja, a medula não está produzindo célula, porque não tem matéria-prima, porque alguém invadiu a medula e tal, apresenta índices índices elevados de reticulócito? Não, senhor. A medula não está produzindo hemácia, mas ela também não produz reticulócito, que é quem vai se transformar em hemácia. Então está errado, letra A. Letra B, a anemia por deficiência de ferro pode ser considerada do tipo hipoproliferativa? Não tem ferro, a medula não produz célula. É hipoproliferativa, beleza, marca para não perder a questão. Tem erro não. Letra C. Tipicamente, pacientes com anemia de doença crônica têm ferritina muito baixa. Cara, ferritina não tem muita coisa a ver com doença crônica, não. Na verdade, a ferritina, que é o marcador da deficiência de ferro, né? É o estoque de ferro representado pela ferritina, ela é uma proteína de fase aguda. Então, às vezes, quando o cara tem uma doença crônica, inflamatória, por exemplo, a ferritina fica elevada. Olha que coisa legal. Mas não tem muita coisa a ver as duas, não. Letra D. Deficiência de vitamina B12 gera declínio da maturação citoplasmática das hemácias. Opa! Na deficiência de B12, o paciente não tem a maturação adequada do núcleo. Né? O núcleo tem que ser condensado. E aí a célula fica gigantesca. O problema é no núcleo, não é no citoplasma. E letra E, situações de hemólise encontram-se tipicamente baixo índice de reticulócito. Não. Na hemólise, a célula é destruída na periferia. A medula olha aquilo e fala assim, vou hiperproduzir células. E começa a soltar muito reticulócito. Então o reticulócito fica alto. Beleza? Resposta certa, letra B. Muito bom. A morfologia da hemácia auxilia no diagnóstico diferencial das anemias. Auxilia mesmo. A cenário alternativo em que ambas as anemias são hipocrômica e microcítica. Peraí. Anemia hipocrômica e microcítica não é para qualquer doença, não.
na verdade. De longe, muito, muito, muito longe. A principal causa de anemia hipocrômica e microcítica é a anemia por deficiência de ferro. De longe, cara. Não tem como perder isso de vista, não. Tudo bem? Em segundo lugar, vem as hemoglobinopatias, as talassemias e tal. Mas bem em segundo lugar, bem distante também. Beleza, tudo bem? Então é só procurar. Ó, letra A fala em microesferocitose. Na esferocitose a hemácia é pequenininha mesmo. A hemácia perde uma parte da sua membrana, a membrana fica mais curtinha e ela fica uma bolotinha. Só que ela fica mais curtinha e fica mais densa a parte interior. Como ela fica mais densa, mais concentrada, ela fica mais vermelha. Então ela fica pequenininha e hipercrômica, não hipocrômica. Talassemia, beleza, mas microesferocitose não. Letra B, anemia ferropriva, beleza, causa mais comum de anemia microcítica e hipocrômica. E beta-talassemia, que é o grande diagnóstico diferencial. Fechou. Resposta certa, letra B. Beleza? Segue o jogo. Um lactente de 12 meses apresenta um perfil hematológico com hemoglobina de 7,5, hematócrito de 22, tem anemia, VCM de 65, anemia microcítica, o normal é 80, e uma contagem ajustada de reticulócito de 1%. Então, peraí, é uma anemia microcítica e hipoproliferativa, reticulócito baixinho. A anemia dessa criança é provavelmente porque, cara, criança por cima que tem muita deficiência de ferro. Fala sério, hein? Isso aqui pode ser deficiência de ferro? Só pode. É a causa mais provável de longe. A anemia microcítica, hipocrômica e reticulócito baixo, deficiência de ferro, é só procurar a alternativa certa. Ai, mas é criança. Ela não pode ter nascido talassemia? Cara, é um diagnóstico diferencial, mas é muito menos provável. Sempre deficiência de ferro, sempre, sempre, sempre. Beleza? Muito bom. Olha essa questão do SUS. Considere as seguintes alterações eritrocitárias: hemácia em gota ou dacriócito, hemácia em alvo ou leptócito, acantócitos e corpúsculo de Howe-Joly. E aí? Quem é quem? Ele dá algumas situações, né? Ele deu asplenia, mielofibrose, hepatopatia, hemoglobinopatia C, enfim. E aí? Vamos pelas situações clínicas, né? Asplenia, o cara não tem baço. Não tem baço. Se ele não tem baço, ele vai perder a chance de maturar algumas hemácias. Porque hemácia, ela assim, sai da medula na forma de reticulócito e ela perde o núcleo, vira hemácia e tal, e tem que perder algumas outras coisinhas dentro da célula. Às vezes fica um pedacinho de núcleo e tal. Sabe quem é que tira? Pedacinho de núcleo, depósito de ferro que fica na hemácia. Quem tira é o baço. Se o paciente não tiver mais baço, o fragmento de núcleo pode ser visto dentro da hemácia, por exemplo. Como é o nome disso? Corpúsculo de Howe-Joly. É o que a gente pode ver na asplenia. Mielofibrose. Na mielofibrose, o paciente tem substituição da medula por gordura. Não funciona mais. E ele começa a ter eritropoiese extramedular. As células são formadas em outros locais. Quando a medula é invadida, cara, ela chora. Ela chora. Sai lágrima da medula, sabe? Chora, meu Deus e tal. Ela chora e gera hemácias em forma de lágrima. As hemácias em forma de lágrima são conhecidas como dacriócitos e ocorrem porque existe eritropoiese extramedular. Beleza? A medula está chorando porque ela foi invadida. Tudo bem? Na hepatopatia, a gente nem sempre vê um achado patognomônico no ponto de vista hematológico, mas é possível que a gente encontre algumas hemácias em forma de estrela, que são os famosos acantócitos. Por fim, na hemoglobinopatia, as doenças que resultam de hemoglobinopatias, independente de qual seja, elas têm uma característica interessante. Esses pacientes têm uma alteração da membrana eritrocitária, que fica muito flácida. A membrana eritrocitária flácida, quando a hemácia está correndo dentro do vaso, ela fica sobrando uma pelanca, sabe? E aí, quando a hemácia está correndo dentro do vaso, ela faz isso aqui, ó. Pum! Ela rebate para cima da hemácia. Quando a gente olha por cima na lâmina, ela fica parecendo um alvo, sabe? Porque rebateu aqui para cima, olhando por cima parece um alvo. Hemácia em forma de alvo ou leptócito é o que a gente espera ver nas hemoglobinopatias. Aí era só buscar a alternativa certa, tinha lá a letrinha certinha, é só olhar aqui a sequência, pronto, não tem como errar. Beleza? Esse tipo de questão envolvendo de uma forma genérica as causas de anemia,
É muito comum na prova. Fique esperto. Beleza? Viu lá, né? Então, acho que é interessante a gente ter esse tipo de olhar também, porque o concurso não é muito diferente um do outro, não. O examinador é o mesmo, que faz parte da banca e tal. Eu concordo que a questão do INEP ela é mais ampla, muitas vezes e tal, mas o cara tira aquilo de algum lugar. Então, é bom exercitar o raciocínio. Por isso, esse convite, nesse assunto, da gente dar uma olhadinha no que aparece nos outros concursos. Beleza? Um grande abraço.